Olá a todos, caríssimos alunos e todos aqueles que me acompanham no meu canal. Um grande abraço. Hoje eu estarei aqui propondo mais um tema para nós refletirmos, para nós analisarmos, para nós nos aprofundarmos no conhecimento. Eu irei falar sobre o tema do destino manifesto. O que é isso, né? O destino manifesto tão falado nesses últimos dias após a posse de Donald Trump, presidente novamente dos Estados Unidos. Bem, vamos lá então. O que é o destino? Os gregos antigos, eles davam muito valor, muita importância ao destino. E eu creio que todos vocês sabem que o destino é aquela ideia, aquela concepção de que o universo tem as suas leis reguladoras e nada foge à regulamentação do universo. Ou seja, tudo já está pré-determinado, pré-estabelecido pelo universo e nada pode mudar os rumos que o universo dá a tudo que existe, toda forma de existência. Então, o destino era algo muito sério, levado muito a sério para o povo grego. Então, eles procuravam, durante suas vidas, compreender o seu destino para não sofrerem querendo mudar aquilo que não poderia ser mudado. Homero, que foi um dos maiores escritores de todos os tempos, lá no período antigo na Grécia, ele define o destino como um fio que se enrola em cada pessoa. Daí já se percebe que o destino, cada um tem o seu destino, cada um tem o seu rumo traçado e as circunstâncias não irão mudar aquilo que está pré-estabelecido. Então, o destino é um tema recorrente na mitologia grega. Muitos mitos, muitas narrativas foram criadas pelos gregos antigos exatamente para falar sobre o destino. Nas tragédias, né, gregas, apresenta a futilidade da vida e o fracasso de tentar escapar do destino. Então o grego levava isso muito a sério. E até os dias de hoje, existem aqueles que acreditam que nós não temos liberdade ampla e restrita, que nós não temos um livre-arbítrio e que nós somos condicionados de alguma forma, pré-determinados, ou biologicamente, ou intelectualmente, enfim. Existem aqueles ainda que acreditam que o destino está traçado e nada pode mudar, nada pode fugir ou resistir ao destino. Agora eu dou uma passada aqui lá para a Idade Média, no período da Reforma Protestante, com Martim Lutero, que após a Reforma Protestante, a Europa toda se converte ali ao protestantismo e surgem aí novas teorias, ideias teológicas sobre a questão do destino. Então a reforma religiosa foi um processo de oposição à Igreja Católica. Ela começou na Alemanha, com Martim Lutero, depois João Calvino por outras partes da Europa, e geralmente essa reforma ela se estrutura em três momentos importantes: a reforma luterana, a reforma calvinista e a reforma inglesa, que deu origem à Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana da Inglaterra, ela adota a visão calvinista de João Calvino em relação à predestinação. A estrutura eclesiástica da Igreja Anglicana foi mantida, porém adotou-se a teologia desenvolvida por João Calvino, que é predestinacionista. E eu já vou explicar mais detalhadamente sobre isso. Então, o calvinismo, ele é uma concepção de que Deus
tem direcionado cada indivíduo de maneira que já tudo está previamente traçado. Não tem como fugir dos desígnios de Deus. Então o calvinismo, ele é uma religião cristã fundada por João Calvino em 1536, no contexto da Reforma Protestante. Os calvinistas, eles defendem a predestinação, ou seja, a crença de que a salvação já está determinada por Deus. Então, cada um já foi determinado por Deus, aquele que iria ser salvo e aquele que não iria ser salvo, aquele que iria para o céu e aquele que iria para o inferno. Isso não dá margem de arrependimento, não dá margem de conversão, não dá margem para que a pessoa escolha aceitar a Deus ou não, mas já está pré-estabelecido. Uns Deus escolhe para salvar, outros Deus escolhe para abominar. Essa é a concepção calvinista. E também os calvinistas, eles valorizam o lucro, de uma certa forma, é aquilo que nós conhecemos como a teologia da prosperidade, o lucro oriundo do trabalho. Isso fez com que a burguesia abraçasse a fé calvinista. Por quê? Era muito cômodo a ganância, o lucro, o desejo por lucro e por riqueza ser justificado pela fé calvinista. E isso fez com que uma multidão de pessoas ali se convertessem à fé calvinista, até mesmo porque a Igreja Católica ela era contra o lucro, a usura, o ganho exorbitante. Então isso agradou muito os ingleses e eles se convertiam em massa para uma religião que justificava a diferença social, que justificava que o rico era rico porque ele tinha as bênçãos de Deus e o pobre, o trabalhador, era pobre porque Deus queria assim. Então, em 1517, Martim Lutero, ele escreve as 95 teses questionando a Igreja Católica, porém, naquele contexto ele foi excomungado da igreja e deu origem aí ao movimento calvinista, ao movimento protestante ali na Alemanha, e João Calvino levou também essa reforma para outros contextos da Europa. Lutero foi excomungado e João Calvino depois seguiu o mesmo caminho de Lutero, rompendo com o catolicismo e dando origem às novas religiões cristãs. Quais são os 5 pontos do calvinismo? A depravação total, que o homem é pecador, herdeiro do pecado original de Adão e Eva, e que o homem por si só jamais poderia se chegar a Deus se Deus não permitisse primeiro. Então, para ele, a realidade não iria mudar, o homem não saberia escolher o bem ou o mal. Até mesmo a conversão seria Deus chamando aquela pessoa para ser salvo, mas sem o sujeito ou a pessoa ter nenhuma condição de escolher, de optar por Deus. Também eles vão dizer sobre a eleição condicional, que a salvação de um homem não depende dele próprio, mas da vontade de Deus, que escolhe os salvos em um mundo de pecado. Ou seja, a eleição incondicional é que Deus cria todas as pessoas, porém escolhe somente alguns para serem salvos. E que a expiação também foi limitada. A expiação, a morte de Cristo, foi limitada somente para os escolhidos. E a graça irresistível, que o fiel salvo por Deus jamais abandona a graça concedida. Então, esses pontos, juntamente com a perseverança dos santos, que é mais um ponto calvinista, ao atender a sua vocação divina, o homem assume sua fé para sempre e não abandona nem mesmo nos momentos de dificuldade. Então, os 5 pontos aqui
no qual o calvinismo apoia a predestinação. Esses pontos levam a crer que o homem não tem autonomia nenhuma para escolher entre Deus ou não. Tudo já está pré-determinado, tudo já está pré-estabelecido. Deus cria uns para serem vasos de honra e outros para serem vasos de desonra, e não se pode mudar isso. Por que eu estou falando isso? Exatamente para chegar no ponto do destino manifesto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a nação americana, ela se acha predestinada por Deus para liderar o mundo. Então, o destino manifesto foi a crença dos americanos de que deveriam expandir o território das 13 colônias para o oeste, com o intuito de levar a civilização para outras regiões. Ou seja, aí já se mostra a ideia, a concepção de destino manifesto, que eles se acham os verdadeiros representantes de Deus aqui na Terra para levar a civilização a outras regiões, a outros povos. Nós vemos isso no período anterior, no período da colonização. Os europeus também tinham essa visão eurocêntrica de levar a civilização para os indígenas aqui do território das Américas, e nós sabemos a tragédia que foi isso. Então, os norte-americanos, eles acreditavam que tinham uma missão divina de expandir territorialmente, levando para outras regiões e outros povos a civilização e o progresso, cumprindo assim a vontade de Deus. Exterminar os índios, exterminar povos, destruir pessoas, civilizações inteiras em nome de Deus, em nome do progresso. Logo após a independência das 13 colônias, os americanos então compraram territórios pertencentes à França, na América, porque a Europa ali estava em guerra, estava em crise, com problemas políticos e econômicos. Então os Estados Unidos, se aproveitando disso, a Europa, a França, precisando de dinheiro para as guerras, então resolve vender os seus territórios aqui da América para os Estados Unidos. E a importância do destino manifesto para os americanos é o domínio de toda a América do Norte. Nesse contexto, começava a se espalhar entre os americanos a crença de que era uma missão divina avançar para o oeste, ocupando territórios que pertenciam aos indígenas e aos mexicanos, em nome de Deus. E as guerras napoleônicas, que levou a Europa para um momento difícil, por uma questão econômica, política e financeira, logo após a independência dos Estados Unidos em 1776, os franceses então negociaram com os americanos, em 1803, a venda da Louisiana, por necessitarem de dinheiro para financiar as guerras napoleônicas na Europa. Então os Estados Unidos ali se apropriando, aproveitando daquele contexto de guerras, eles então se tornam aí uma grande nação às custas de comprar terras, territórios, porque os países da Europa estavam em guerra. E foi assim durante toda a vida, todo o momento americano. Eles ganhavam sempre muito dinheiro com guerras, com conflitos e com armas. Após a aquisição das novas terras, então, os americanos decidiram comprar a Flórida, ampliando o espaço territorial das 13 colônias. Então, o destino manifesto ele foi importante para justificar a expansão territorial dos Estados Unidos. Na visão deles, manifestadamente, Deus está com eles e Deus quer que eles expandam e dominem o mundo. Após a posse de Trump, no segundo mandato, no dia 20 de janeiro de 2025, ele deixa explícita essa ideia do destino manifesto, que já faz parte da mente, do entendimento dos americanos. Então, durante a sua posse como 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse assim:
Vamos perseguir o nosso destino manifesto até as estrelas, lançando astronautas americanos para fincar as estrelas e listras de bandeiras americanas no planeta Marte. Olha só a ousadia. Parece uma passagem bíblica onde Satanás desafia Deus, que vai se colocar entre as estrelas. Satanás dizendo, numa passagem bíblica. Então, veja bem, os impérios, eles duram um certo tempo. Nós tivemos grandes impérios no passado, grandes civilizações que existiram, tiveram o seu ápice e depois caíram em desgraça e perderam todo o seu poderio. Nós tivemos o Império Babilônico, os medos, os persas, nós tivemos o Império Grego, o Império Romano. Agora, na modernidade, nós temos aí os Estados Unidos como a potência mundial, mas os impérios eles têm um tempo limitado. Os Estados Unidos não vão continuar sendo império nem potência para sempre. E essa visão de destino manifesto é uma visão preconceituosa, é uma visão, de certa forma, eurocêntrica, que acha que a Europa é o centro do mundo, mas no caso, os Estados Unidos, que são colônia, as colônias foram fundadas por ingleses, eles têm essa visão preconceituosa de que são superiores aos demais povos e que o mundo precisa deles para civilizar-se. Na verdade, a história a história mostra que a soberba precede a queda e Donald Trump, ele, mesmo expressando essa questão do destino manifesto, mesmo querendo perpetuar-se no poder como nós estamos vendo ultimamente, nós sabemos que ele levará aos Estados Unidos a momentos difíceis. Eu termino aqui esse vídeo, um abraço a todos e até a próxima.